Paz e bem, estamos com o nosso segundo episódio do programa Autocuidado à Luz da Bíblia. E hoje é muito especial porque nós teremos o testemunho do fundador Daniel Fernandes com relação a essa matéria do cuidado com o corpo. Sim, fundador, a gente quer saber como ou quando começou esse cuidado com o corpo e em relação à sua vida. Começou, primeiro as pessoas têm que entender o quanto, né, que eu estava fora do peso, né? Eu estava com 160 quilos, né? Muito fora do peso. E começou por aí. Um dia eu estava, né, preocupado porque nós que falamos de Deus, que buscamos o equilíbrio, aquilo começou a me preocupar muito. Começou a soar aquele tanto de remédios que eu estava tomando e tudo. Eu tive um primeiro contato com uma pessoa muito especial, né? O Ironi Scudari, que estava na TV do século XXI. E ele estava falando sobre isso, né? Sobre o cuidado que a gente tinha que ter e a quantidade de remédios. E ele disse uma frase muito importante. Ele disse assim que nós, quando confiamos em Deus, Deus vai fazendo tudo, Deus vai à frente, né? Depois que aconteceu tudo isso, eu tive um desmaio, e desse desmaio eu comecei um tratamento, e aí a gente tem que olhar as várias formas, né? Como Deus vai nos conduzindo, né? Então, eu tive o auxílio médico, as questões dos remédios, mas uma coisa fundamental. E agora eu vou contar um segredinho. Tem um Queremos segredinho. saber. Tem um segredinho que a gente falou um pouco já, né, no primeiro capítulo, né, desse programa, que foi o seguinte: vamos seguir essas tarefinhas aqui que elas são importantes para a vida da gente. E a pergunta é, né? Quantos quilos foram, né? Quantos quilos foram? Foram 60 quilos. E eu ainda tenho outra tarefa, porque ainda tenho que tirar mais 20 quilos. Então, mas esses passos, eles foram fundamentais, né? Primeiro, domínio próprio. Eu morria de rir, né, quando o Wesley Eliette, né, via eu lá com aquele esforço, proteína, salada, inclusive, Atividade. inclusive até vocês falaram, o senhor tem que comer nessa medida. Então, foi todo esse processo. Então, primeiro, o domínio próprio, depois a moderação. Aprender alimentação e descanso. Esse descanso é muito importante, muito importante. Então a gente tem um auxílio médico de um doutor maravilhoso, o doutor Glauber, né? E ele sempre pontuava isso: alimentação, descanso. Depois, atividade física. Atividade física. Tive um processo maravilhoso, né? A Garden foi maravilhosa, a academia que me acolheu, o Fred, que foi assim, maravilhoso, todo o caminho, todo o processo, né? Outro ponto, coração e mente. Então, por isso que a gente tem que ter um pensamento positivo em relação ao cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo. Devemos olhar e pensar assim: quantas vidas podem atingir isso? Atingir a moderação, atingir a alimentação, o descanso, atingir a atividade física. Fundamental para a nossa vida as questões da atividade física, viu? O que o senhor pontuaria como sendo benefícios que o senhor colheu em toda essa caminhada?
aquilo que foi profético lá na TV do século XXI pelo Ironis Pudário, né? Que foi assim. Você está vendo todos esses remédios? Um dia você vai abandonar todos. Então isso é fundamental quando a gente tem assim disposição. Hoje, por exemplo, hoje eu vou cantar nos louvores, eu vou ter uma disposição maior, eu vejo o mundo de outra forma, mesmo que eu ainda estou no processo. Sim. Nós ainda estamos no processo. O processo não termina assim não, ele é para o resto da vida. Eu percebo que as pessoas deveriam e devem, né, buscar esse processo de compreensão. Né? Uma vez o Wagner disse, será que o senhor está gastando o quanto que o senhor está comendo? Faz a medição disso. Então isso é fundamental, a gente ter consciência que o nosso corpo, por isso nós falamos de Deus, falamos da mensagem de Jesus, mas o nosso corpo também deve falar. Devemos ter coragem de assumir a responsabilidade do templo do Espírito Santo. Eu queria perguntar uma coisa muito importante para o senhor. O senhor teve uma dificuldade ou várias dificuldades em relação a esse processo? Tive. Porque não foi da noite para o dia, foi um processo longo, né? Sim, tive várias dificuldades. Atividade física, não tinha hábito nem costume. O que eu fazia? Atendia pessoas, atendia, não tinha atividade física. Hoje, tanto de manhã, primeiro começou a ser à tarde, né? E agora pela parte da manhã. Então hoje eu levanto de manhã, faço a minha atividade física, depois eu faço todo o planejamento do dia em relação às pessoas que eu atendo, em relação à comunidade e tudo. Então, a primeira dificuldade que eu tive foi a questão da atividade física. A segunda maior barreira foi a mudança de hábito. E até hoje é complicado. Hoje, por exemplo, digamos assim que eu falo com o Espírito Santo assim, eu ainda tenho um sonho de comer isso, um sonho de comer aquilo. Então assim, por que tirar os velhos hábitos, né? E como eu falei no primeiro, lá no nosso primeiro programa, eu disse assim sobre a questão da gula, porque isso me chamou muita atenção, porque quando nós vamos caminhando com a palavra de Deus, nós vamos também interagindo com ela, né? E eu vou pregar a respeito de comer demais, mas olha isso aqui, né? Então eu pensava muito nisso, né? Isso aí também é válido para a nossa moderação, por isso que eu falava assim do nosso amor também próprio, né? A gente amar a gente em primeiro lugar. Fundador, e tem mais uma pergunta também. Eu queria saber se a pessoa que tem sentimentos ruins em relação à vida, ela pode melhorar ou piorar o corpo? Com certeza. Vou dar um exemplo. Aquela pessoa triste, aquela pessoa que não reza, só acha que isso pode influenciar no corpo dela? Sim, a oração para nós é uma motivação. Por isso que eu comecei dizendo o quanto que foi importante aquela pregação do Ironis Pudário. Porque aquela pregação, ela alcançou o meu coração. Então, ela alcançou o meu coração. Então, quando alcança o coração da gente, é fundamental. Por isso que eu digo, intercessão, oração, vivência de oração, ela muda o nosso comportamento. Ela muda a direção do nosso comportamento. Então, a gente vai pensar assim um pouco. Eu preciso compreender que a minha melhora é também a melhora do outro. Porque hoje as pessoas perguntam assim, o que o senhor fez? O que o senhor está fazendo? Como é que o senhor está? Qual a atitude? Então, eu também sou, né, aquele espelho para que outras pessoas também comecem, né, a fazer atividades físicas, a buscar também a graça de pegar aquele tanto de remédio. E uma das coisas que eu penso, uma das orações muito poderosas que nós precisamos na intercessão é pedir por aquelas pessoas que elas estão com problemas psicológicos, tristezas, angústias, né?
Às vezes, vou dizer hoje que a atividade física também nos tira um pouco vamos dizer assim, de ficar focado, às vezes, em algumas coisas. Porque a gente vai ver pessoas, a gente vai interagir com máquinas que, né, amado. A gente chega lá e pensa assim, meu Deus, tem que puxar aquilo assim. Mas isso tudo nos leva também para outro ambiente, nos leva para outra direção. Cria outro movimento Outro de movimento. vida. Isso não significa que nesses ambientes a gente fique lá para observações negativas. Não. É um ambiente onde a gente está cuidando da gente mesmo. Comece. Caminhadas. O maridinho aí, ou o maridinho pega a esposa, fala assim, vamos caminhar, vamos interagir nesta tarde. Sem caminhadas de 10 quilômetros, né, 8 quilômetros. Elas fazem bem. E é um momento de interação, é um momento de diálogo. É um momento importante. Eu penso assim, um casal, né? Como vocês assim, né? Vamos sair de mão dadas, vamos, né, olhar para essa visão de Deus na nossa vida. Isso é muito importante. De contemplação, né? Também trazer mais para o presente, para o caminhar mesmo do real. Hoje, né? Fugindo um pouco do tema, mas a gente precisa voltar o olhar para nós mesmos, ver o que está aqui, o que precisa, né? Para até mesmo nós termos condições de estar aptos para ser instrumento de Deus na vida das outras pessoas, porque nós somos chamados em primeiro lugar para... Sim, lembrando de uma coisa muito importante. Muito importante. Somos vistos e o nosso corpo fala de Deus. Nosso corpo também fala de Deus. Não é um processo que é difícil, não. Ele se torna difícil porque eu quero tornar esse processo doloroso. Quando nós abrimos o nosso coração à aceitação, dizer assim, não, eu não posso, isso eu não devo, tenho carinho comigo mesmo. Quando a gente, por exemplo, a gente olha assim, refrigerantes, né, comidas muito gordurosas, tudo, a gente vai olhar e falar assim, eu tenho um carinho tão grande com o meu corpo, tenho um carinho tão grande comigo, eu até aprendi a cuidar melhor de mim, um carinho maior comigo mesmo. Então isso é muito importante para nós. Eu gostaria de deixar, Romana, alguns textos bíblicos que para mim são importantíssimos. 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 19 a 20. Salmos, né, que são muito importantes, o 139, versículo 14. 1 Coríntios 6, 13, muito importante. Coríntios de novo, né, como Coríntios vai nos mostrar a questão do corpo, né? Capítulo 12, 14 a 20. Lá, livro, né, de Mateus, né? Capítulo 5, versículo 29 a 30. Então, isso tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 4 e 5. Tem no Antigo Testamento, porque também lá também vai dizer para nós o cuidado, né, com a nossa pele, com o que a gente faz com o nosso corpo, né? Deuteronômio, capítulo 14, versículos 1 e 2. Depois nós vamos passando mais. E anotaram, né? Anotaram. Tem muitas coisas. Que bênção, que bênção. Finador, o senhor tem alguma oração que o senhor quer deixar para essa pessoa que ela quer começar, ela quer mudar de vida, ela precisa fazer atividade física, ela precisa deixar de tomar aquele tanto de remédio, ela está vendo a vida passar e ela não sabe por onde começar? O senhor tem alguma oração que aquele dia mais difícil para ela, ela vai rezar, ela vai olhar para a Bíblia e ela vai ter mais força? A oração que eu
me apegou muito, né, na história, lá em Lucas, está dentro da Bíblia, Lucas capítulo 2, né, quando a Nossa Senhora vai visitar, né, e ela faz o Magnífica, né, porque o Magnífica nos dá nos encoraja, né, a vencer as batalhas, né, a vencer as coisas, né, principalmente quando ela diz: a minha alma engrandece o Senhor. Então, essa alma minha tem que engrandecer o Senhor com as minhas atitudes. Então, o Magnífica aí, né, porque para mim não é só um momento, né, uma oração também, né, de duas pessoas, né, aquela que vai cuidar daquela que precisa, né, e depois a gente sabe muito bem que as duas estavam precisando, né, uma da outra. É isso que eu falo. Em qualquer caminhada de vida da gente, nós precisamos uns dos outros. Então, estamos nisso, em relação à graça de Deus. Então, a oração que eu deixo é uma magnífica. A minha alma engrandece o Senhor. Frei, foi uma bênção iniciar o nosso novo programa com a participação do Senhor, com o direcionamento do Senhor, com o testemunho de vida do Senhor. E a gente encerra por aqui, mas lembrando que o nosso programa, pessoal, funciona de uma forma muito interativa. Nós vamos trazer vários convidados e fique à vontade, deixe nos comentários das nossas redes sociais as suas dúvidas ou quais profissionais, quais áreas, para nós sabermos como que a comunidade vai auxiliar vocês por meio da nossa evangelização. Muito obrigada, paz e bem. Paz e bem. Paz e bem.